Não vou mais pagar suas contas. O marido disse à esposa para intimidá-la, mas a esposa sorriu, pois mal ele sabia o aconteceria. O cheirinho bom de frango assando tomava conta da cozinha de Sofia. Era um cheiro que trazia aconchego, misturado com o perfume gostoso de alecrim e tomilho que ela mesma plantava num vasinho na janela. Toda sexta-feira era assim, há 18 anos. O forno, com sua luz amarela e quente, deixava os armários de madeira com uma cor bonita, armários que guardavam tantas histórias da família. Sofia olhava para eles e lembrava de quando Ricardo, seu marido, disse que ia dar um jeito de invernizá-los, mas o tempo foi passando, e os armários ficaram ali, testemunhas de uma vida inteira. 18 anos preparando aquele mesmo frango. No começo, ela lembrava, o frango às vezes queimava um pouco de um lado ou ficava meio cru do outro. Mas Ricardo comia tudo com um sorriso tão grande, que Sofia sabia que era mais por amor do que pelo sabor. Com o tempo, ela foi pegando o jeito, colocando um temperinho a mais aqui, tirando outro ali, até que o frango ficou famoso na família. Era o prato preferido de Ricardo, e ver a cara de felicidade dele na primeira garfada era o melhor pagamento para Sofia. Enquanto o frango ficava douradinho no forno, Sofia ouvia a voz de Laura, sua filha de 17 anos, conversando animada no telefone lá na sala. As risadas de Laura eram como música para seus ouvidos. Sofia pensava em como o tempo voava. Parecia ontem que Laura era uma menininha que precisava de ajuda para pegar os pratos no alto do armário. Agora, era Laura quem arrumava a mesa do jantar com uma agilidade e um capricho que enchiam Sofia de orgulho. O barulhinho dos pratos e talheres se encontrando era a canção daquela noite de sexta-feira. Laura entrou na cozinha, deixando o celular no sofá. Trazia a toalha xadrez, a que Ricardo mais gostava para os jantares de sexta. Os cabelos de Laura eram escuros e compridos, iguais aos de Sofia quando era mais nova, e estavam presos de um jeito simples, mas que ficava bonito nela. "Mãe, tá quase pronto?" Laura perguntou, com aquela voz doce de adolescente. "Quase, minha filha. Daqui a uns minutinhos, nosso frango especial vai estar prontinho para ser devorado." Sofia deu uma piscadela para Laura, que sorriu de volta. "O cheiro está uma delícia, como sempre. O pai já deve estar chegando, né?" "Deve estar, sim. Sexta-feira ele nunca se atrasa." Nisso, ouviram o barulho da chave na porta. Era Ricardo. O coração de Sofia deu uma pequena acelerada. Era sempre bom quando ele chegava, mas hoje ela sentiu uma coisinha estranha, uma pontinha de preocupação. Deve ser cansaço da semana, pensou ela. Ricardo entrou na cozinha. A pasta de trabalho, um pouco gasta pelo tempo, estava pendurada no ombro dele. Ele ainda era um homem bonito e forte, mas os cabelos começando a ficar brancos dos lados e as marquinhas de expressão perto dos olhos mostravam que os anos tinham passado. Só que não foi o ar cansado de sempre que chamou a atenção de Sofia. Foi o sorriso dele. Ah, aquele sorriso! Não era o sorriso alegre de quem está feliz por mais uma semana de trabalho terminada. Nem aquele sorriso de quem tem uma boa notícia para contar. Era um sorriso forçado, com os cantos da boca meio repuxados, um sorriso que não chegava até os olhos. Sofia conhecia cada expressão do rosto de Ricardo. E aquele sorriso era o de quem estava para dar uma notícia ruim. Era o mesmo sorriso de quando ele contou que tinha sido promovido, mas que ia ter menos tempo para ficar em casa. Ou daquela vez que ele amassou o carro dela e demorou um tempão para ter coragem de contar. Um frio subiu pela espinha de Sofia, mas ela tentou falar normalmente. "Boa noite, meu amor. O dia foi corrido?" "Sofia." "Laura." Ricardo cumprimentou, a voz um pouco séria demais. Colocou a pasta na cadeira mais próxima, como se fizesse aquilo todo dia, mas de um jeito meio automático. "Foi cansativo, sim. Mas nada que esse frango cheiroso não resolva, né?" Ele tentava parecer animado, mas Sofia percebeu o esforço. Os olhos dele passaram rápido por Sofia e pararam em Laura, que estava terminando de dobrar os guardanapos de papel e colocar ao lado dos pratos. "Oi, pai. Tudo bom?"
Laura perguntou, sem perceber a tensão que começava a se formar entre os pais. Tudo, filha. Louco para provar esse jantar. Sofia pegou um par de luvas de forno, aquelas azuis que já estavam meio desbotadas de tanto usar. Tinham sido um presente de Ricardo, de uma viagem que fizeram logo que casaram. Com todo cuidado, ela tirou a assadeira quente do forno. O frango estava lindo, dourado, brilhante, com os temperinhos por cima. O cheiro bom ficou ainda mais forte na cozinha. Olha só que maravilha! Sofia disse, tentando manter a alegria na voz, mas o sorriso esquisito de Ricardo não saía da cabeça dela. Começaram a jantar. No começo, a conversa até que fluiu. Laura contou de um trabalho da escola, das novidades dos amigos, de um aplicativo novo que estava fazendo sucesso. Ricardo ouvia, balançava a cabeça, falava uma coisinha ou outra, mas parecia estar com a cabeça longe. Mexia mais a comida no prato do que comia de verdade. Sofia olhava para ele de canto de olho. Cada vez que ele hesitava em levar o garfo à boca, a preocupação dela aumentava. O frango, que ela sabia que estava uma delícia, parecia não ter gosto nenhum para ela. Então, quando Laura parou de falar para tomar um gole de suco, Ricardo colocou os talheres ao lado do prato. O barulho pareceu alto demais no silêncio que se fez. Ele limpou a boca com o guardanapo, devagar, como se estivesse se preparando para alguma coisa. Bom, ele começou, com a voz meio incerta. Olhou para Sofia, depois para Laura, e de novo para Sofia. Eu preciso conversar uma coisa com vocês. É uma coisa importante. Laura levantou as sobrancelhas, com um sorriso curioso. E, qual foi a dessa vez, pai? Esqueceu de pagar alguma conta de novo? A brincadeira dela ficou no ar, sem graça. Ricardo deu uma risadinha sem jeito. Não, não é nada disso, minha filha. Ele se ajeitou na cadeira. As mãos dele estavam em cima da mesa, os dedos entrelaçados com força. É sobre a nossa vida. Sobre como a gente tem levado as coisas. Sofia sentiu um aperto no peito. Ela sabia, com toda certeza, que a notícia não ia ser boa. Mas continuou sentada, retinha, olhando firme para o marido, esperando. Eu andei pensando muito nos últimos tempos, Ricardo continuou, a voz agora mais firme, como se tivesse ensaiado o que ia dizer. Sobre dinheiro, sobre as responsabilidades de cada um. Essas coisas. E eu cheguei numa decisão. Ele fez uma pausa, como se para criar um suspense. A partir deste mês, eu quero que a gente tenha o dinheiro separado. O garfo de Laura, que ia levar um pedaço de batata assada à boca, parou no ar. Os olhos dela se arregalaram um pouco, e ela olhou da mãe para o pai, sem entender nada. Sofia continuou parada, o rosto sem demonstrar nenhuma emoção. Só as mãos dela, escondidas debaixo da mesa, que se apertavam com força uma contra a outra. Dinheiro separado? Depois de 18 anos dividindo tudo, desde a conta do mercado até os sonhos de uma viagem? Aquilo era tão esquisito, parecia que ele queria dividir a família. Como assim, dinheiro separado, Ricardo? A voz dela saiu calma, quase fria, o que surpreendeu até ela mesma. Ele pareceu um pouco aliviado por ela ter falado, mas a tensão nos ombros dele não sumiu. É simples, Sofia. Cada um vai cuidar do seu próprio dinheiro. O que cada um ganhar, vai ser seu. E, claro, ele falou depressa, como se quisesse evitar uma briga, eu vou continuar pagando as coisas da casa. Vou dar um dinheiro todo mês, uma quantia certa, para as despesas. Comida, conta de água, de luz, o condomínio. Essas coisas. Você vai usar esse dinheiro para cuidar da casa. Ele olhou para ela, esperando uma resposta. Eu acho que é mais justo assim, mais moderno. Cada um vai ter mais liberdade. Liberdade? Sofia quase deu uma risada. Que liberdade ela ia ter, cuidando de um dinheiro certo para as despesas, enquanto ele ficaria com o resto do salário dele, que ela sabia que era bem maior do que qualquer dinheiro certo em que ele fosse dar. E ela? O que ela ganhava com os seus bordados e pequenos trabalhos que fazia em casa, que mal davam para seus pequenos gastos pessoais,
como ficaria? O nó na garganta de Sofia aumentou, mas seu rosto permaneceu sereno, quase indiferente. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com um cuidado que ela mesma não sabia de onde vinha. Olhou nos olhos de Ricardo, aqueles olhos que um dia tinham sido seu porto seguro, e disse, com uma voz que não vacilou, tudo bem, Ricardo. Um simples tudo bem. Laura engasgou com um suco, olhando para a mãe como se ela tivesse ficado louca. Ricardo ficou boquiaberto. Os ombros dele, antes tensos, pareceram murchar um pouco, não de alívio, mas de pura surpresa. Ele esperava uma discussão, lágrimas, súplicas, talvez até um prato quebrado. Ele tinha um discurso inteiro preparado para rebater cada argumento dela. Mas tudo bem? Aquilo o desarmou completamente. Tudo bem? Ele gaguejou, a testa franzida em confusão. Só isso? Você concorda? Sofia deu um pequeno sorriso, um sorriso que não alcançava seus olhos, mas que tinha uma firmeza desconhecida para ele. Sim, Ricardo. Se você acha que é o melhor para nós, então está tudo bem. Podemos começar quando você quiser. O silêncio que se instalou na mesa de jantar foi mais pesado do que qualquer discussão. O aroma do frango, antes tão convidativo, agora parecia sufocante. Ricardo olhava para Sofia, tentando decifrar aquela calma inesperada, mas o rosto dela era um livro fechado. Laura alternava o olhar entre os dois, o espanto estampado em seu rosto jovem. A sexta-feira, que sempre fora sinônimo de união e alegria, acabará de se transformar em algo incerto e perturbador. E Sofia, com sua aceitação tranquila, tinha acabado de virar o jogo de uma forma que Ricardo jamais poderia ter imaginado. O sábado amanheceu com um sol tímido, espiando por entre as cortinas do quarto de Ricardo e Sofia. Ele acordou com o corpo pesado, a cabeça ainda processando a conversa da noite anterior. Aquela decisão de separar as finanças, que lhe parecerá tão lógica e moderna quando a explicou, agora, na luz da manhã, trazia um gosto amargo. E a reação de Sofia, aquele tudo bem tão calmo, tão sereno, não saía de seus pensamentos. Ele esperava qualquer coisa, lágrimas, raiva, um debate acalorado. Mas aquela aceitação tranquila o deixará completamente perdido. Será que ela não se importava? Ou será que havia algo mais, algo que ele não conseguia entender? Ricardo levantou-se, os pés descalços sentindo o frio do piso de madeira. Olhou para o lado da cama. Sofia já não estava lá. Ouviu o barulho suave do chuveiro vindo do banheiro, indicando que ela já iniciará seu dia. Ele suspirou. Talvez as coisas não fossem mudar tanto assim. Talvez fosse só uma questão de ajuste. Ele ainda era o provedor, afinal. Com essa ideia, um pouco mais reconfortado, Ricardo seguiu para a cozinha. A primeira coisa que fazia todas as manhãs de sábado era preparar seu café especial. Um café italiano, de grãos moídos na hora, com um aroma forte e encorpado que, para ele, era o verdadeiro início do fim de semana. Abriu o armário de cima, onde a embalagem prateada e elegante do seu café favorito sempre ficava. Procurou com os olhos. Nada. Franziu a testa. Estranho. Mexeu nas outras latas e pacotes, afastando o café comum que Sofia e Laura às vezes tomavam, o descafeinado que ele nem considerava café de verdade. Mas o italiano, não estava lá. Sofia deve ter guardado em outro lugar, pensou ele, começando a sentir uma pontinha de irritação. Não gostava que mexessem na sua rotina matinal. Nesse momento, Sofia entrou na cozinha. Estava vestida com uma roupa de ginástica, calça legging preta e uma camiseta colorida, os cabelos presos num rabo de cavalo alto. Parecia animada, pronta para o dia. Carregava uma pequena bolsa de academia. Bom dia, Ricardo, ela disse, a voz leve, enquanto pegava uma maçã na fruteira. Bom dia. Sofia, você viu meu café? Aquele italiano. Não estou achando no armário. A pergunta saiu um pouco mais ríspida do que ele pretendia. Sofia mordeu a maçã, o barulhinho crocante ecoando na cozinha silenciosa. Olhou para ele com uma expressão tranquila, quase surpresa. Ah, o café italiano, ela disse, como se estivesse se lembrando de algo distante. Não, eu não comprei este mês, Ricardo. Ele a encarou, sem entender. Não comprou. Por quê? Acabou?
Sofia deu outra mordida na maçã e mastigou devagar antes de responder. Seus olhos não demonstravam raiva, nem ironia, apenas uma calma que começava a incomodar Ricardo profundamente. Não é que acabou na loja, se é isso que você quer saber, ela explicou, com a maior naturalidade. Eu não comprei porque, com o nosso novo acordo, eu tenho meu próprio orçamento para as compras de casa, lembra? E aquele café, Ricardo, convenhamos, é bem caro. Não cabe no valor que combinamos para as despesas do mês. Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Então, optei por não comprá-lo. Ricardo ficou olhando para ela, boquiaberto. As palavras de Sofia caíram como pedras em sua cabeça. Caro? Ela estava dizendo que o seu café era caro demais para o orçamento dela? Mas era o dinheiro dele que ela usaria para esse orçamento. A lógica parecia ter sumido. E a frieza dela, a maneira como falava daquilo como se estivesse discutindo o preço do tomate na feira, aquilo o atingiu em cheio. Mas... Sofia, você sempre comprou, ele conseguiu dizer, a voz falhando um pouco. Sim, Ricardo, eu sempre comprei, ela concordou, ainda com aquela calma irritante. Mas antes, nós tínhamos um orçamento só, lembra? O dinheiro era da família. Agora, as coisas são diferentes, como você mesmo quis. Eu tenho uma quantia para administrar, e preciso fazer escolhas. Ela terminou a maçã e jogou o miolo no lixo. Se você faz questão desse café específico, acho que você mesmo vai ter que comprá-lo com o seu dinheiro. O dinheiro que agora é só seu. Um nó se formou na garganta de Ricardo. Ele sentiu o rosto esquentar. Indiferença. Era isso que ele via em Sofia. Uma indiferença fria e calculada. Ela estava mesmo levando a sério aquela história de dinheiro separado. E estava esfregando na cara dele a primeira consequência da sua própria decisão. Por um momento, pensou em discutir, em dizer que ela estava sendo mesquinha, que aquilo era um absurdo. Mas a tranquilidade dela o desarmava. Como discutir com alguém que parecia estar apenas seguindo as regras que ele mesmo impôs? O orgulho ferido falou mais alto. Tudo bem, Sofia. Tudo bem, ele disse, a voz tensa. Não se preocupe. Eu mesmo compro o meu café. Não preciso que você se dê a esse trabalho. Ele tentou colocar um tom de desprezo na voz, mas não tinha certeza se conseguiu. Sofia apenas sorriu levemente, um sorriso que não chegou aos olhos. Ótimo, então. Problema resolvido. Pegou sua garrafinha de água sobre a bancada. Bom, estou indo para minha aula de pilates. Tenha um bom dia. E com isso, ela saiu da cozinha, deixando Ricardo sozinho com sua frustração e a ausência do seu café. Absurdo. Isso é um absurdo, ele resmungou para si mesmo, enquanto abria e fechava o armário com força. Ela acha que vai me atingir com isso? Pois está muito enganada. Decidido, ele marchou até o quarto, pegou as chaves do carro e a carteira que estava sobre a cômoda. Ou, pelo menos, pensou que tinha pegado a carteira. Já na garagem, pronto para sair em busca do seu precioso café italiano, passou a mão no bolso de trás da calça. Vazio. No outro bolso. Nada. Voltou correndo para o quarto, revirou a cômoda, olhou em cima da cama, debaixo do travesseiro. Nada da carteira. Mas que droga, praguejou ele. Onde teria colocado? Lembrou-se que, na noite anterior, ao chegar do trabalho, tinha tirado algumas coisas do bolso e colocado sobre a mesinha de cabeceira. Foi até lá. E ali estava ela, a carteira. Só que, ao abri-la, um novo choque. Estava praticamente vazia. Algumas moedas, 1 ou 2 cartões de visita, mas dinheiro vivo, quase nada. Voltou para o carro, pensando que talvez tivesse deixado alguma nota no porta-luvas, para uma emergência. Abriu o compartimento e remexeu entre os manuais do carro e alguns papéis velhos. Encontrou, amassada no fundo, uma única nota de R$ 5. R$ 5. Ele se lembrou do preço do seu café italiano na padaria gourmet que frequentava. R$ 12. Uma embalagem pequena. R$ 12. E ele só tinha 5. Ricardo encostou a cabeça no volante, sentindo uma onda de frustração tomar conta de si.
Era ridículo. Ser impedido de tomar seu café por causa de R$ 7. Mas não era só o café. Era a situação toda. Era Sofia, com sua calma irritante, parecendo deslizar por aquela nova realidade sem nenhum esforço, enquanto ele já tropeçava no primeiro obstáculo. Era a sensação de ter perdido o controle de uma forma sutil, mas dolorosa. Ele olhou pela janela. O sol da manhã já estava mais forte, iluminando a rua. Imaginou Sofia, naquela altura, já na sua aula de pilates, concentrada em seus exercícios, completamente alheia ao pequeno drama matinal do marido. Aquele sábado, que ele tanto esperava para relaxar com seu café especial, começava de um jeito completamente diferente. E Ricardo teve a incômoda sensação de que aquele era apenas o começo. As primeiras rachaduras na sua rotina, na sua vida como ele a conhecia, estavam apenas começando a aparecer. E ele, o grande idealizador da moderna separação financeira, sentia-se, pela primeira vez, um completo idiota. Aquele sábado, que deveria ter sido de descanso, arrastou-se para Ricardo como uma segunda-feira cinzenta. Sem seu café especial, o dia pareceu perder a cor. Ele tentou tomar o café comum que havia na cozinha, mas o gosto era fraco, sem graça, uma pálida imitação da bebida que tanto apreciava. Passou a manhã emburrado, lendo o jornal sem realmente prestar atenção, a irritação borbulhando por dentro como um vulcão adormecido. Sofia, por sua vez, voltou do pilates radiante, tomou um banho demorado e passou o resto da manhã cuidando de suas plantas na varanda, cantarolando baixinho, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Laura ficou trancada no quarto, provavelmente estudando ou conversando com as amigas pela internet. Ricardo sentia-se um estranho dentro da própria casa. A hora do almoço chegou, e com ela, a fome. Ricardo foi até a cozinha, esperando encontrar alguma sobra do frango de sexta, ou quem sabe algo que Sofia tivesse preparado. Abriu a geladeira e deu de cara com uma cena que o fez parar, incrédulo. Bem no meio da prateleira principal, um pequeno bilhete, escrito com a caligrafia caprichada de Sofia, dividia o espaço. De um lado, uma etiqueta improvisada dizia Mamãe e Laura, do outro, Papai. O lado de a mamãe e Laura estava farto. Potes coloridos com saladas, frutas frescas, iogurtes, queijos, um pedaço de bolo que parecia delicioso. O lado de papai, o seu lado, estava desoladoramente vazio. Havia apenas um pote com um restinho de maionese, uma garrafa de água pela metade e um limão solitário na gaveta de legumes. Ricardo sentiu o sangue subir à cabeça. Aquilo era um deboche. Uma provocação. Sofia, ele chamou, a voz mais alta do que pretendia. Ela apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato, a expressão serena de sempre. Sim, Ricardo. O que significa isto? Ele perguntou, apontando para a geladeira dividida. Que brincadeira é essa? Sofia olhou para a geladeira e depois para ele, como se não entendesse a razão da sua raiva. Não é brincadeira nenhuma, Ricardo. É apenas a organização da nossa nova realidade financeira. Como combinamos, cada um cuida do seu. Eu fiz as compras para mim e para Laura com o dinheiro do nosso orçamento. O seu lado está como você o deixou. Mas, não tem nada para eu comer, ele exclamou, exasperado. Sofia deu um suspiro leve, quase impaciente. Bem, Ricardo, se você não fez compras, realmente fica difícil. Lembra? Finanças separadas. Responsabilidades separadas. E com um pequeno encolher de ombros, ela se virou e voltou para a sala, deixando-o ali, parado em frente à geladeira, o estômago roncando de fome e de raiva. Naquele dia, o almoço de Ricardo foi um sanduíche murcho que ele comprou na padaria da esquina, comido às pressas e com um gosto amargo de frustração. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenas e grandes provações. Na segunda-feira de manhã, ao entrar no chuveiro, Ricardo esticou a mão para pegar seu shampoo preferido, aquele com cheiro de ervas que o deixava relaxado. A embalagem estava leve, leve demais. Ele sacudiu. Vazia. Completamente vazia. Droga, resmungou. Lembrou-se vagamente de ter notado que estava acabando, mas sempre confiava que Sofia, magicamente, o reporia. Agora, a magia tinha acabado. Teve que usar um restinho do shampoo de Laura, com um cheiro doce de frutas que não combinava nada com ele. Saiu do banho sentindo-se menos homem, mais adolescente.
Na terça, foi a vez do creme de barbear. No meio do barbear, com o rosto todo ensaboado, o tubo simplesmente parou de liberar o creme. Acabará. Ricardo tentou espremer, sacudir, mas não saiu mais nada. Resultado, teve que terminar de se barbear com o rosto meio seco, o que lhe rendeu alguns belos arranhões e uma pele irritada o dia inteiro. Cada vez que se olhava no espelho e via os pontos vermelhos no pescoço, lembrava-se da eficiência silenciosa de Sofia, que nunca deixava faltar essas pequenas coisas, esses detalhes que ele só agora percebia o quanto faziam diferença no seu conforto diário. Na quarta-feira, a caminho do trabalho, uma luzinha amarela acendeu no painel do carro. A luz da reserva de combustível. Ricardo olhou para o marcador e viu o ponteiro perigosamente próximo do zero. Quando foi a última vez que ele mesmo tinha abastecido o carro? Não conseguia se lembrar. Sofia sempre cuidava disso. Ela sabia os dias certos de promoção no posto, enchia o tanque e ele nem se dava conta. Agora, a responsabilidade era dele. Teve que desviar do seu caminho, procurar um posto, enfrentar uma pequena fila e, o pior, pagar do próprio bolso. O dinheiro que ele tinha reservado para um almoço melhor com um cliente teve que ser usado para encher o tanque. E o valor da gasolina pareceu incrivelmente alto. Mas a gota d'água veio na quinta-feira. Ao pegar as correspondências na portaria, Ricardo deparou-se com uma conta de luz. Endereçada apenas a ele, Sr. Ricardo Almeida. Não mais a família Almeida ou em nome de Sofia, como costumava ser. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. O valor era considerável. E a data de vencimento estava perigosamente próxima. Olhou para o papel, para o seu nome impresso ali, sozinho, e sentiu um peso enorme nos ombros. Aquilo não era um shampoo ou um creme de barbear. Era uma conta grande, uma responsabilidade que antes era diluída no orçamento conjunto que Sofia administrava com maestria. Agora, era só dele. E ele teria que tirar do seu dinheiro, aquele que ele imaginava que sobraria aos montes para seus próprios gastos e prazeres. Ao final daquela semana, Ricardo estava um caco. Irritado, frustrado, sentindo falta de coisas que ele nem sabia que eram importantes. A casa, que sempre fora seu refúgio de paz e conforto, agora parecia um campo minado de pequenos problemas e grandes responsabilidades que ele não estava preparado para enfrentar. Começava a enxergar, ainda que relutantemente, a imensa quantidade de trabalho invisível que Sofia realizava para manter a vida deles funcionando de forma tão suave, tão organizada. E ele, em sua arrogância, nunca tinha dado o devido valor. Aquele plano brilhante de finanças separadas, que ele achou que lhe traria mais liberdade, estava, na verdade, aprisionando-o numa teia de preocupações e aborrecimentos. A sexta-feira se aproximava, e com ela, a lembrança do anúncio que fizera uma semana antes. Mal sabia ele que a próxima sexta reservava um confronto ainda maior. A sexta-feira chegou novamente, mas desta vez, o aroma de frango assado não pairava no ar da casa de Ricardo e Sofia. A semana tinha sido um verdadeiro teste de paciência para Ricardo. Cada dia trazia uma nova pequena frustração, um novo lembrete de como sua vida, antes tão organizada e confortável, tinha virado de cabeça para baixo. Ele se sentia cansado, não apenas do trabalho, mas daquela tensão constante em casa, daquele jogo silencioso que Sofia parecia estar jogando, e ganhando. A imagem dela, sempre calma, seguindo com sua rotina como se nada tivesse mudado, enquanto ele se afogava em pequenos problemas, alimentava uma raiva que crescia a cada hora. Naquela noite, ao chegar do escritório, Ricardo não aguentou mais. Encontrou Sofia na sala, lendo um livro, uma xícara de chá fumegando ao seu lado na mesinha. Laura não estava por perto. Era o momento. Ele parou em frente a ela, os braços cruzados, a expressão fechada. Sofia, podemos conversar? A voz dele saiu dura, carregada de uma semana de aborrecimentos. Ela ergueu os olhos do livro, a serenidade em seu rosto quase o desarmando. Quase. Claro, Ricardo. Sobre o quê? Sobre o quê? Ele repetiu, incrédulo. Sobre esta palhaçada toda. Este circo que você montou esta semana. O café que some, o shampoo que acaba, a geladeira dividida como se fossemos dois estranhos dividindo um apartamento. Até quando vai durar essa sua demonstração? Ele cuspiu a última palavra, o tom acusador.
Esperava que ela finalmente desabasse, que admitisse que estava fazendo aquilo para provocá-lo, para se vingar da decisão dele. Sofia fechou o livro, marcando a página com cuidado. Suspirou, um suspiro longo, que parecia carregar um cansaço antigo, uma tristeza velada. Mas quando falou, sua voz era firme, sem qualquer traço de culpa ou arrependimento. Demonstração, Ricardo? Não, não é nenhuma demonstração. Ela o encarou, e pela primeira vez, ele viu uma sombra de algo que não era calma em seus olhos, talvez decepção. Eu estou apenas seguindo as regras, Ricardo. As regras que você estabeleceu. Lembra? Finanças separadas. Cada um com suas responsabilidades. Ela fez uma pausa, como se escolhesse bem as palavras. Você me disse que me daria uma quantia fixa para as despesas da casa. E é com essa quantia que eu estou trabalhando. Eu não tenho um emprego formal como você, Ricardo, eu não recebo um salário todo mês por fora disso. O dinheiro que eu tenho para administrar é aquele que você me destina. As palavras dela foram como pequenos socos no estômago de Ricardo. Ele queria gritar que era um absurdo, que o dinheiro que ele dava era o dinheiro dele, que deveria cobrir tudo. Mas a lógica fria no argumento dela o paralisava. Com esse valor, Sofia continuou, a voz ainda baixa, mas cortante, eu preciso fazer escolhas, Ricardo. Preciso comprar o essencial para mim e para Laura. E, infelizmente, alguns luxos que antes tínhamos, como o seu café importado ou o seu shampoo especial, não cabem mais nesse orçamento. Se eu comprar essas coisas para você, vai faltar para outras necessidades básicas nossas. Ricardo engoliu em seco. A raiva começou a dar lugar a uma confusão incômoda. Ele nunca tinha parado para pensar assim. Para ele, o dinheiro simplesmente aparecia. As contas eram pagas, a despensa estava sempre cheia, o carro abastecido. Ele trabalhava, trazia o salário para casa, e Sofia, com sua mágica silenciosa, fazia tudo funcionar. Agora, ele começava a entender que não era mágica. Era trabalho, era planejamento, era a habilidade dela de fazer o dinheiro render, de cuidar para que nada faltasse, especialmente para ele e para o conforto dele. E ele, com sua decisão moderna, tinha acabado de destruir esse sistema. Mas, eu sempre achei que dava o suficiente, ele conseguiu balbuciar, sentindo um misto de vergonha e teimosia. Sofia deu um sorriso triste. O suficiente para o quê, Ricardo? Para você viver confortavelmente sem se preocupar com os detalhes? Sim, talvez. Mas agora, com as finanças separadas, a conta não fecha da mesma forma. Pelo menos, não para manter o seu padrão de antes com o orçamento que você estipulou para casa. Nesse momento, a porta do quarto de Laura se abriu e ela apareceu no corredor, já arrumada, com uma mochila pequena nas costas. Mãe, pronta? A gente vai se atrasar pro cinema. A voz dela era alegre, alheia à tempestade emocional que se formava na sala. Sofia virou-se para a filha, e seu rosto se suavizou instantaneamente, um sorriso genuíno iluminando suas feições. Era como se Ricardo nem estivesse mais ali. Prontíssima, meu amor, ela disse, levantando-se. Pegou sua bolsa que estava no sofá. Eu separei um dinheirinho do meu orçamento para o nosso programinha de sexta. Um cineminha e depois aquele sorvete que você adora. Nós merecemos, não acha? Ela piscou para Laura, que riu e abraçou a mãe pela cintura. O uso da expressão "a meu orçamento" por Sofia foi como mais uma alfinetada em Ricardo. Era o dinheiro que lhe dava, mas ela o chamava de Andela, e o usava para um programa do qual ele não fazia parte. Vamos então, antes que comece o filme, Sofia disse, já caminhando em direção à porta com Laura. Ela parou por um instante, virou-se para Ricardo, que continuava parado no meio da sala, atônito. Não nos espere para o jantar, Ricardo. E, boa sexta-feira para você. E assim, as duas saíram, o som da risada de Laura ecoando pelo corredor enquanto a porta se fechava, deixando Ricardo sozinho no silêncio opressor da sala. O cheiro do chá de Sofia ainda pairava no ar, um contraste com o vazio que ele sentia. Ele ficou ali, parado, por um longo tempo. A raiva tinha se esvaído, dando lugar a um sentimento de desolação, de incompreensão. Caminhou lentamente até a cozinha, como um autômato. Precisava de um copo d'água, precisava pensar. Abriu a geladeira, e lá estava ele, o bilhete,
fixado com um imã de geladeira em formato de joaninha que Laura tinha feito na escola há anos. Lado esquerdo, mamãe e Laura. Lado direito, papai. As palavras, que antes lhe pareceram uma provocação infantil, agora soavam como uma sentença. Não era apenas uma divisão de prateleiras. Era a materialização da decisão dele. Era a prova de que, ao querer separar o dinheiro, ele tinha, de alguma forma, começado a separar a própria família. O lado delas, cheio de vida, de cores, de coisas gostosas. O lado dele, vazio, frio, um reflexo do seu próprio isolamento. O peso daquela sexta-feira, daquela conversa, daquela geladeira dividida, caiu sobre Ricardo com força total. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que tinha cometido um erro. Um erro cujas consequências ele mal começava a entender. E, pela primeira vez desde que fizera seu anúncio moderno, sentiu medo. Medo do que ainda estava por vir. A semana que se seguiu àquele confronto na sala foi, para Ricardo, uma descida lenta e dolorosa por um caminho cheio de pedras. No trabalho, as coisas pareciam conspirar contra ele. Na segunda-feira, pegou um trânsito infernal que o fez chegar atrasado a uma reunião importante. Na terça, um negócio que ele considerava praticamente fechado desandou por causa de um mal-entendido bobo no e-mail, e ele perdeu um cliente valioso. Para piorar, na quarta, outro cliente antigo ligou cancelando um contrato grande, sem dar muitas explicações. Ricardo sentia a cabeça latejar, uma pressão constante atrás dos olhos, e o estômago roncava de um jeito que até o rapaz do cafezinho no escritório percebeu. O almoço tinha virado um sanduíche seco, comido às pressas na frente do computador, entre um telefonema e outro. Definitivamente, não era o suficiente para aplacar a fome ou o mau humor. Na sexta-feira, exausto e sonhando com uma noite tranquila e uma refeição decente, Ricardo saiu do escritório mais cedo. Chega de passar vontade, pensou ele, enquanto dirigia. Hoje eu peço aquela pizza especial, com borda recheada, ou quem sabe um bom sushi. Eu mereço. Parado no sinal vermelho, ele pegou o celular e abriu o aplicativo de delivery. Navegou pelas opções, salivando com as fotos dos pratos. Escolheu uma pizzaria conhecida, montou seu pedido com todos os seus ingredientes favoritos e clicou para pagar. Foi aí que o pesadelo recomeçou. Saldo insuficiente, a mensagem piscou na tela. Como assim, saldo insuficiente? Ele resmungou, irritado. Tentou de novo. Mesma mensagem. Abriu o aplicativo do banco para verificar o extrato do cartão de débito, aquele que usava para as despesas do dia a dia. Os números que apareceram na tela foram um choque. O dinheiro da gasolina do carro, que ele teve que colocar 2 vezes naquela semana porque Sofia não tinha mais abastecido para ele. As compras de supermercado que ele teve que fazer às pressas para ter o que comer em casa, coisas básicas, mas que somadas pesaram. E aquela conta de luz que ele pagou com atraso. Tudo isso tinha comido uma fatia enorme do seu saldo. Tudo bem, ele pensou, tentando manter a calma. Eu tenho o cartão de crédito da poupança, o de emergência. Lembrou-se, porém, com um aperto no peito, dos seus gastos supérfluos dos últimos meses. Aquele celular novo, com uma câmera super moderna que ele mal usava. O relógio elegante que comprou por impulso e só tinha usado 2 vezes. E aquelas noitadas com os amigos no bar, onde ele fazia questão de pagar a conta para mostrar que estava bem de vida. O resultado? O saldo do cartão de emergência era uma piada, quase inexistente. Ricardo jogou o celular no banco do passageiro com um suspiro de derrota. Nada de pizza, nada de sushi. Teria que se contentar com o que tivesse em casa. Se é que tinha alguma coisa. Ao chegar, a casa estava escura e silenciosa, exceto por uma luz fraca que vinha do quarto de Laura, no andar de cima. Ele largou as chaves na mesinha da entrada com um baque e foi direto para a cozinha, o estômago roncando como um motor velho. Abriu a geladeira. Seu lado, o ao lado do papai, continuava um retrato da desolação, a garrafa de água, o restinho de maionese, o limão solitário. Nada mais. Mas então, um aroma delicioso invadiu suas narinas. Um cheiro quente, amanteigado, familiar, tortas de repolho. Eram suas favoritas. Aquelas que Sofia fazia com uma massa fininha e um recheio cremoso, uma receita que era tradição na família dele, aprendida com a mãe.
Seu coração deu um salto de esperança. Será que Sofia tinha se compadecido? Será que tinha feito para ele? Ele procurou na bancada, e lá estavam elas, douradinhas, recém-saídas do forno, sobre uma travessa bonita. Seu estômago deu um nó de antecipação. Mas, antes que pudesse estender a mão, seus olhos bateram num pequeno bilhete, novamente com a caligrafia elegante de Sofia, apoiado ao lado das tortas. Estas são para nós, com Laura. Sua metade da geladeira continua sendo a da direita. Bom apetite, se encontrar algo por aí, ponto. As palavras foram como um tapa na cara. A crueldade daquele bilhete, o cheiro delicioso das tortas que ele não podia tocar. Era demais. Ele sentiu os olhos arderem, uma mistura de raiva, fome e uma tristeza profunda. Não era só a comida. Era o gesto, a exclusão. Ele fechou a porta da geladeira com um pouco mais de força do que o necessário e virou-se para o armário da despensa, procurando desesperadamente por qualquer coisa comestível. Encontrou uma lata de atum esquecida e um pacote de bolachas água e sal pela metade. Seria aquele o seu jantar de sexta-feira. Sentou-se à mesa da cozinha, o prato improvisado à sua frente, o silêncio da casa pesando sobre ele. Para se distrair da fome e da solidão, pegou o celular. Ia ver as notícias, talvez algum vídeo engraçado na internet. Mas, ao tentar abrir o navegador, nada. Nenhuma conexão. Tentou de novo. Sem acesso à rede. Lembrou-se da conta de internet. Estava no nome dele. E com toda a confusão da semana, ele não tinha se lembrado de pagar. Sofia, ele gritou, a frustração transbordando em sua voz. A internet não está funcionando. Cortaram a nossa internet. Do quarto, ouviu a voz calma de Sofia, sem nenhuma alteração. Ah, sim, Ricardo. Eu percebi. Mas eu agora só pago pelo meu plano de dados do celular, que é mais econômico. A conta da internet da casa sempre esteve no seu nome, não é mesmo? Você deve ter esquecido de pagar. As palavras dela, simples e diretas, caíram como uma sentença final. Ele estava ali, na penumbra da cozinha, com fome, sem seu prato favorito, sem sua cerveja de sexta, e agora, sem internet. Sentia-se completamente isolado, abandonado à própria sorte, ou melhor, à própria desorganização. Ouviu Laura rindo no quarto de cima. Provavelmente estava conversando com alguma amiga, usando o plano de dados do celular que Sofia, previdente, tinha garantido para elas. Do quarto de Sofia, vinha uma melodia suave, alguma música relaxante que ela gostava de ouvir à noite. Ela devia estar lendo, ou talvez fazendo seus alongamentos, tranquila, enquanto ele se afundava no caos que ele mesmo criará. Depois de um tempo encarando o celular inútil e o prato de atum com bolacha, Ricardo desistiu. A energia tinha se esvaído, junto com a fome que agora se misturava a um cansaço profundo. Arrastou-se para o quarto. A porta estava entreaberta, e ele espiou. Sofia estava recostada na cama, um tablet no colo, óculos de leitura no rosto. A luz suave da tela iluminava seu rosto sereno. Sereno demais. Sofia, ele começou, a voz hesitante, quase um sussurro. Podemos conversar sobre as nossas finanças? Ela nem tirou os olhos do tablet. Claro, querido, respondeu, a voz macia, virando uma página virtual com um toque suave dos dedos. Amanhã, se você quiser. Eu acabei de montar um plano de gastos para o próximo mês. Sabe, quando a gente começa a colocar tudo na ponta do lápis, muita coisa fica mais clara. Havia algo no tom dela, uma calma firme, um controle sutil, que fez a garganta de Ricardo apertar. Ele abriu a boca para insistir, para dizer alguma coisa, mas as palavras não vieram. Ela já tinha virado a página, literal e figurativamente. E ele estava ali, à deriva, sozinho com as consequências de suas escolhas. O domingo amanheceu cinzento e pesado, como se o céu estivesse chorando junto com a alma de Ricardo. Ele estava sentado à mesa da cozinha, uma xícara do seu caro café italiano, que finalmente conseguirá comprar, esfriando intocada à sua frente. A pequena vitória de ter seu café de volta não tinha gosto nenhum. O dinheiro estava acabando rapidamente. Aquela semana tinha sido um rombo em suas finanças, um buraco que ele não podia mais ignorar.
Adeus aos almoços em restaurantes com clientes para impressionar, agora era um sanduíche sem graça, feito em casa. Adeus ao seu cappuccino cremoso da padaria da esquina, agora era o que ele conseguia coar, e olhe lá. Tinha até ligado para a academia para trancar sua matrícula. Pequenas rendições, uma atrás da outra. Mas o que mais doía não eram os cortes no orçamento. Era a distância fria que tinha se instalado na casa, um gelo que parecia ter congelado o ar entre ele e Sofia, entre ele e Laura. Era uma solidão que o abraçava mesmo quando elas estavam por perto. Sentia-se um fantasma em seu próprio lar. O barulho de passos suaves o tirou de seus pensamentos. Sofia entrou na cozinha, deslizando com a leveza de uma pluma. Estava diferente. Vestia um conjunto de moletom novo, de um tecido aveludado, cor de ameixa, que lhe caía muito bem. Um perfume suave, caro, floral com um toque adocicado, flutuava no ar atrás dela, não era o perfume barato de farmácia que ela costumava usar. Os olhos de Ricardo se estreitaram. De onde ela tinha tirado dinheiro para aquilo? Seu estômago revirou, uma mistura de fome e uma pontada de algo mais afiado, parecido com ciúme ou inveja. Chega! Ele não aguentava mais. Precisamos conversar, ele disse, a voz firme, decidida, enquanto batia a xícara na mesa com um baque surdo. Sofia virou-se para encará-lo, os braços cruzados sobre o peito, a postura relaxada, mas inabalável. Sim, ela respondeu, a voz calma como a superfície de um lago. Pode falar. Isto ele começou, gesticulando com a mão ao redor da cozinha, apontando para a geladeira ainda simbolicamente dividida, para as linhas invisíveis que agora cortavam suas vidas. Isto não está funcionando, Sofia. Não está dando certo. Vamos voltar a ser como era antes. Como era antes? Sofia ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso brincando em seus lábios. Um sorriso que Ricardo não conseguiu decifrar. Você quer voltar a ter um orçamento único de novo? Sim, ele exalou a palavra, carregada de alívio e um toque de desespero. Eu admito, eu exagerei. Essa coisa de dinheiro separado, não é o que eu pensava. Foi um erro. Sofia riu baixinho, um som que não pareceu de zombaria, mas talvez de quem já esperava por aquilo. Ela se levantou e caminhou até a janela, apoiando-se no parapeito, olhando para o jardim mal cuidado lá fora por um momento, antes de se virar novamente para ele. Havia algo novo em seus olhos, algo firme, determinado, como se por baixo daquela aparência suave houvesse uma barra de aço. Engraçado você dizer isso, Ricardo, ela começou, a voz ainda calma, mas com um peso que tornava o ar da cozinha mais denso. Porque eu andei pensando muito também. E cheguei à conclusão de que, agora, finalmente, tudo está organizado como deveria estar. Ricardo franziu a testa, inclinando-se para a frente. Como assim? O que você quer dizer com isso? Sofia inclinou a cabeça, estudando-o por um instante. Ricardo, quando nós nos casamos, eu acreditava de verdade que uma família era um time. Um ajudando o outro, somando forças. Aí a Laura nasceu, e eu fiquei em casa para cuidar dela. No começo, eu fiquei feliz, de verdade. Mas com o tempo, ela fez uma pausa, você começou a achar que tudo era sua obrigação. Eu, a casa, a vida que tínhamos, você achava que era tudo garantido, que eu estava ali só para servir. Mas eu sempre sustentei vocês. Nunca deixei faltar nada. Ricardo protestou, a voz carregada de uma indignação que soava vazia até para ele mesmo. Sustentou? Sofia rebateu, o tom ainda controlado, mas com uma ponta afiada. Você alguma vez parou para pensar por que sempre tinha comida na geladeira e na despensa? Por que as contas de internet e telefone estavam sempre pagas? Por que o tanque do seu carro estava sempre cheio e suas camisas passadas e prontas no armário toda manhã? Ela parou, deixando as perguntas pairarem no ar, observando o rosto dele enquanto o silêncio se esticava. Sabe o que minha tia Nádia me disse uns 10 anos atrás, Ricardo? Ela continuou, os olhos fixos nos dele. Minha filha, nunca na vida fique sem o seu próprio dinheiro. Nunca dependa de ninguém para ter o que é seu. Eu levei aquilo muito a sério. Sofia caminhou até uma gaveta perto da pia, uma gaveta que Ricardo raramente abria. Puxou-a e tirou de dentro um envelope grosso, pardo.
voltou para a mesa e colocou o envelope na frente dele, com movimentos precisos, deliberados. Eu comecei a economizar, ela disse, a voz clara como cristal primeiro, do dinheiro que você me dava para as despesas da casa. Cortava um pouquinho aqui, outro ali, comprava as coisas na promoção. Você nunca percebeu. Depois, comecei a fazer bordados para vender pela internet. Coisas pequenas, mas que me davam um dinheirinho. Mais tarde, fiz um curso de manicure escondido e comecei a fazer as unhas das vizinhas, das amigas, de quem quisesse pagar. E há 3 anos, Ricardo, ela olhou bem dentro dos olhos dele, eu abri uma loja online. Uma loja de verdade. Ricardo piscou, a boca entreaberta. As palavras dela pareciam vir de um universo paralelo. Você tem um negócio? A voz dele saiu fraca, incrédula. Sim, querido, ela disse, tirando uma pilha de extratos bancários de dentro do envelope e espalhando-os sobre a mesa, como se fossem cartas de um jogo decisivo. Os números saltaram aos olhos de Ricardo: depósitos, saldos, investimentos, um crescimento constante, valores que, somados, rivalizavam com o salário que ele tanto se orgulhava de ganhar. Eu ganho quase tanto quanto você. Eu só não fazia questão de esfregar isso na sua cara. O rangido da porta do corredor anunciou a chegada de Laura. Ela parou na entrada da cozinha, os cabelos presos num coque bagunçado, vestindo um moletom largo. Seus olhos foram de um para o outro, percebendo a tensão no ar, a gravidade daquele momento. O olhar de Ricardo disparou para a filha. A Laura sabe disso? Ele perguntou, a garganta seca. Claro que eu sei, pai, Laura disse, dando um passo à frente. Ela caminhou até o lado de Sofia e apertou a mão da mãe, um gesto silencioso de apoio, de cumplicidade. A mamãe me ensinou tudo. Eu já tenho minha conta no banco e minhas próprias economias. Junto o dinheiro que ganho cuidando dos filhos dos vizinhos e vendendo umas coisinhas que eu faço e coloco numa lojinha online também. Ricardo olhou para as duas, sua esposa e sua filha, ali, juntas, uma frente unida que ele nunca imaginou existir. A cozinha pareceu encolher, as paredes se fechando sobre ele enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo. Ele achava que estava no controle, que era o capitão do navio. Mas descobrira, da forma mais dura, que o leme tinha escapado de suas mãos há muito tempo, silenciosamente, enquanto ele estava ocupado demais sendo uma provedora para prestar atenção. O café em sua xícara tinha esfriado completamente, o vapor há muito desaparecido. Ele o empurrou para longe, o gosto amargo da bebida misturando-se ao amargor em sua boca. O sorriso de Sofia era suave, mas havia uma força inabalável em seus olhos, uma tranquilidade que parecia preencher toda a cozinha. Sabe, Ricardo, ela disse, a voz firme, eu não sou mais aquela menina ingênua que você conheceu. Hoje eu sei o valor da minha vida, do meu esforço. E sabe o que eu percebi? Ela olhou para Laura, os olhos brilhando com carinho ao encontrar os da filha, antes de se virar novamente para ele. Você estava certo, no fim das contas. É muito importante que cada um viva daquilo que ganha. As palavras caíram como uma pedra no lago calmo, as ondas se espalhando, atingindo Ricardo em cheio. O chão pareceu sumir sob seus pés. Sim, tudo tinha mudado. Mas não a seu favor. Ele olhou para sua esposa, realmente olhou para ela, e foi como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. A mulher sentada à sua frente não era a Sofia que ele tinha construído em sua mente ao longo dos anos, quieta, submissa, contente em girar em torno das decisões dele. Ela era outra pessoa, uma pessoa forte, independente, uma pessoa que ele, de alguma forma, tinha deixado de enxergar. 3 semanas tinham se passado desde aquele domingo revelador. 3 semanas que pareceram meses, tamanha reviravolta na vida da família Almeida. A casa, antes palco de tensões silenciosas e confrontos velados, agora respirava um ar diferente. Não era exatamente o ar leve e despreocupado de antes, pelo menos não para Ricardo, mas havia uma nova ordem, um acordo não dito que começava a fincar raízes. Era como se tivessem desmontado a casa antiga, tijolo por tijolo, e estivessem, aos poucos, construindo algo novo, sobre um terreno mais firme, mais honesto. Ricardo agora passava boa parte das noites de domingo debruçado sobre a mesa da cozinha, não mais com o jornal ou o controle remoto da televisão, mas com um caderno, uma calculadora e uma pilha de contas. Planilhas improvisadas, colunas de números, anotações nas margens.
Era o novo orçamento da família, ou melhor, os orçamentos. Porque agora eram dois, lado a lado, somando-se para formar o todo. A contribuição de Sofia, vinda de sua loja online e de seus outros empreendimentos, e a contribuição dele, vinda de seu salário. 50% para cada um nas despesas grandes da casa, aluguel, condomínio, luz, água, supermercado básico. E cada um com sua própria reserva para gastos pessoais e para os amigos da família. No começo, foi difícil para Ricardo. Ele, que nunca se preocupará com o preço do quilo do tomate ou com a data de vencimento da conta de telefone, agora precisava prestar atenção em cada detalhe. Teve que cortar seus luxos. As cervejas artesanais importadas deram lugar às nacionais, mas em conta. A assinatura mensal do Lava Rápido foi cancelada, agora ele mesmo lavava o carro no fim de semana, uma atividade que, surpreendentemente, começou a lhe dar um certo prazer. Os almoços caros com clientes foram substituídos por lanches mais modestos ou marmitas preparadas em casa, por ele mesmo, diga-se de passagem, já que Sofia deixará claro que a quantia para casa não cobria extravagâncias gastronômicas diárias para ele. Dá um trabalho danado, né? Ele comentou com Sofia numa noite, enquanto tentava equilibrar as colunas de despesas e receitas. Nunca pensei que fazer essas contas fosse tão complicado. Sofia, que lia um livro tranquilamente no sofá da sala, ergueu os olhos e sorriu, um sorriso genuíno, sem ironia. É complicado no começo, Ricardo. Mas depois você pega o jeito. E é bom saber para onde vai cada centavo, não acha? Dá uma sensação de controle, de que você está realmente no comando da sua vida financeira. Ele teve que concordar. Embora ainda sentisse falta de algumas regalias, havia uma estranha satisfação em ver os números se encaixando, em saber que estava cumprindo sua parte de forma justa e transparente. Não era a vida fácil que ele conhecia, mas era real. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava realmente participando da administração da própria casa, não apenas como um caixa eletrônico ambulante. A mudança mais surpreendente, no entanto, aconteceu em sua relação com Laura. Antes, as conversas dele se resumiam a um tudo bem na escola, ou a pedidos de dinheiro para algum passeio. Agora, Laura parecia vê-lo com outros olhos. E ele, definitivamente, a via de uma forma completamente nova. Numa tarde de sábado, enquanto Ricardo tentava, sem muito sucesso, consertar uma torneira que pingava na cozinha, Laura entrou animada, o celular na mão. Pai, pai. Olha só isso, ela exclamou, mostrando a tela do celular para ele. Lembra daquelas ações que a mamãe me ajudou a comprar com o dinheiro que eu economizei? Aquelas da empresa de tecnologia? Ricardo largou a chave inglesa e olhou para a tela. Gráficos coloridos subiam e desciam. Lembro, filha. O que tem elas? Elas subiram. Subiram 12% desde o mês passado. Eu já ganhei quase o suficiente para pagar a primeira parcela daquele curso de design gráfico que eu quero fazer nas férias. Os olhos dela brilhavam de orgulho e excitação. Ricardo sentiu um nó na garganta. Alguns meses atrás, ele provavelmente teria dado um tapinha na cabeça dela, dito um que esperta, minha filha, e voltado aos seus afazeres, sem dar muita importância. Afinal, uma menina de 17 anos falando de ações? Pareceria uma brincadeira. Mas agora ele via a seriedade no olhar dela, a disciplina com que ela guardava cada trocado dos seus trabalhos como babá ou das vendas de seus desenhos pela internet. Via a influência de Sofia, a mãe ensinando à filha o valor da independência financeira, da inteligência para fazer o dinheiro trabalhar por você. Isso é incrível, Laura, ele disse, e a sinceridade em sua voz surpreendeu a ele mesmo. Você está se tornando uma verdadeira investidora. E esse curso de design, tenho certeza que você vai arrasar. Laura sorriu, um sorriso largo e feliz. Obrigada, pai. A mamãe me deu umas dicas ótimas. Ela entende muito dessas coisas, sabia? Estou começando a descobrir, minha filha, Ricardo respondeu, com um meio sorriso. Estou começando a descobrir muitas coisas. Naquele momento, olhando para a filha tão cheia de planos e confiança, Ricardo sentiu uma pontada de orgulho, mas também de arrependimento por todo o tempo que passou cego para as mulheres incríveis que tinha em casa.
Elas não eram apenas capazes, eram verdadeiras forças da natureza, construindo seus próprios caminhos, seus próprios impérios, enquanto ele se iludia com uma suposta autoridade que, na verdade, nunca teve de verdade. Sofia observava essas mudanças em Ricardo com uma discrição elegante. Continuava tocando sua loja online, que prosperava a cada dia, cuidando de seus investimentos, de seus projetos. Não havia mais a tensão de antes, mas sim um respeito mútuo que se construía lentamente. Ela via o esforço dele em se adaptar, em aprender, em ser um parceiro de verdade, não apenas um chefe de família nominal. Numa noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos depois do jantar, outra novidade na rotina deles, Sofia comentou casualmente: "Sabe, Ricardo, aquele seu jeito de organizar as planilhas de custos é bem metódico. Você leva jeito para isso." Ricardo, que estava secando os pratos, quase deixou um cair de surpresa. Um elogio? De Sofia? E sobre algo que ele estava fazendo para ajudar na casa? "Você acha?" ele perguntou, tentando não demonstrar a satisfação que sentia. "Acho", ela confirmou, guardando uma panela no armário. "Talvez você tenha alguns talentos escondidos que nem você mesmo conhecia." Ela piscou para ele, um brilho divertido nos olhos, antes de sair da cozinha. Ricardo ficou ali, parado, com um pano de prato na mão, um sorriso bobo no rosto. Talvez, só talvez, aquela nova ordem financeira, aquela reviravolta em suas vidas, não fosse o fim do mundo. Talvez fosse o começo de algo diferente. Algo mais difícil, sim. Mas também algo mais real, mais forte. E, quem sabe, até melhor. E assim, entre orçamentos apertados, conversas sobre investimentos com a filha e uma nova parceria nas tarefas domésticas, a vida na casa dos Almeida seguia, tateando um novo ritmo, uma nova melodia. A alienação e a frieza davam lugar a um respeito cauteloso, a um esforço compartilhado. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentia uma pequena chama de esperança se acender em seu peito. A vida na casa dos Almeida tinha encontrado um novo compasso, uma melodia mais complexa, porém mais harmoniosa. Ricardo já não se sentia um peixe fora d'água com as planilhas e as contas. Descobrira uma certa satisfação em entender para onde ia o dinheiro da família, em participar ativamente das decisões financeiras, em ser, de fato, um parceiro para Sofia. Aquele sentimento de ser uma provedora cego tinha dado lugar a um respeito crescente pela inteligência e pela garra de sua esposa e de sua filha. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto Ricardo regava as plantas na varanda, outra tarefa que ele tinha assumido e, para sua surpresa, aprendido a gostar, Sofia chegou das compras. Não eram as compras do supermercado da semana, mas sacolas de lojas diferentes, algumas com logotipos de marcas que ele não reconhecia, provavelmente insumos para a loja online dela ou talvez algum mimo pessoal. Ela parecia leve, os cabelos soltos ao vento, um sorriso discreto nos lábios. Sofia entrou na cozinha, colocou as sacolas sobre a bancada e começou a desfazê-las. Ricardo entrou logo atrás, secando as mãos num pano. Entre caixas, tecidos e alguns pacotes menores, Sofia tirou uma embalagem prateada, já conhecida por ele. Era o seu café italiano. Aquele que tinha sido o estopim de tantas descobertas. Ela pegou o pacote, sem dizer uma palavra, colocou-o suavemente sobre a mesa, bem na frente de Ricardo. Depois, olhou para ele e sorriu, um sorriso que, desta vez, alcançava os olhos e transmitia uma mensagem de paz, de recomeço. "Pensei que você gostaria", ela disse simplesmente, a voz macia. Ricardo pegou o pacote, o coração aquecido por aquele gesto tão pequeno, mas tão significativo. Não era apenas o café. Era Sofia mostrando que as feridas podiam cicatrizar, que a ponte entre eles podia ser reconstruída, tijolo por tijolo, com respeito e consideração. "Obrigado, Sofia", ele disse, a voz embargada pela emoção. "Muito obrigado." Mais tarde, depois do almoço, enquanto Laura estava entretida com seus projetos de design no quarto, Sofia e Ricardo estavam na sala, um silêncio confortável entre eles. Ele lia o jornal, e ela, alguns relatórios em seu tablet. De repente, Sofia quebrou o silêncio. "Ricardo", ela começou, o tom casual, mas com uma nota de seriedade por baixo. "Eu estive pensando numa coisa", ele baixou o jornal, curioso. "No quê?" "Na minha loja online", ela continuou, virando o tablet para ele, mostrando alguns gráficos e números.
Ela tem crescido bastante, mais do que eu imaginava. E eu estou precisando de ajuda para expandir, para organizar melhor a parte de logística, de finanças mais complexas. Ricardo a ouvia, sem entender bem onde ela queria chegar. E então, ela prosseguiu, olhando diretamente para ele. Eu pensei, talvez você gostaria de se juntar a mim. De me ajudar a desenvolver a loja. Ricardo quase engasgou. Eu? Você está me convidando para trabalhar com você? No seu negócio? A surpresa era tanta que ele mal conseguia articular as palavras. Lembrou-se de sua arrogância no passado, de como ele, sutilmente, menosprezava os ambicos dela. E agora, ela o estava convidando para ser parte daquilo que ele não tinha valorizado. Sofia sorriu, um sorriso compreensivo. Por que não, Ricardo? Você tem um bom faro para negócios, sempre teve. Só que, digamos, você usava esse faro de uma forma um pouco equivocada antes. Havia uma leveza em sua voz, mas também uma sinceridade que o tocou. Eu vejo seu esforço com o nosso orçamento, sua dedicação em aprender. Acho que você poderia ser muito útil. Mas, como seria isso? Ele perguntou, ainda processando a ideia. Uma parceria, de igual para igual? Exatamente, Sofia confirmou, o olhar firme. Uma parceria de igual para igual. Como tudo deveria ser em nossas vidas agora. Chega de um carregar o piano sozinho enquanto o outro só assiste ou dá ordens. Construiríamos juntos. Suas ideias, minha estrutura que já existe. Mas seria trabalho de verdade, Ricardo. Com metas, responsabilidades, dedicação total. Ela fez uma pausa, e sua expressão tornou-se mais suave, mais profunda. Sabe, Ricardo, a vida me ensinou algumas coisas importantes nos últimos anos. E uma delas é que o amor verdadeiro, a parceria de uma vida, não é sobre controle, sobre quem manda mais ou quem ganha mais. É sobre respeito. É sobre admirar a força do outro e somar as forças. Não é quando um administra e o outro se submete, mas quando os dois são fortes, e ambos reconhecem e valorizam a força um do outro. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Ricardo como um sino. Ele pensou em todos os anos que passou acreditando piamente que seu papel era ser o chefe da família, o provedor, aquele que tomava as decisões importantes, o pilar em que Sofia e Laura deveriam se apoiar. Era uma imagem bonita, arrumada, que ele carregara por tanto tempo. Mas aquela imagem tinha se quebrado em 1000 pedaços, revelando uma verdade muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais rica. Ele olhou para Sofia, e a viu de verdade. Não a esposa quieta e acomodada que ele imaginava ter, mas uma mulher poderosa, inteligente, com uma visão de mundo que lhe mal arranhara a superfície. Ela não era sua sombra, era uma luz própria, forte e brilhante. E ele percebeu que, em vez de lutar por um poder que ele nunca realmente teve, poderia caminhar ao lado dela, como um aliado, um companheiro, não um governante. Aquela constatação trouxe um alívio imenso, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Sofia, como se lesse seus pensamentos, estendeu a mão e pegou uma pasta branca, elegante, que estava sobre a mesinha de centro. Eu preparei um rascunho do plano de negócios para os próximos passos da loja, ela disse, deslizando a pasta sobre a mesa na direção dele. Com algumas ideias de expansão, projeções. Você gostaria de dar uma olhada? Ricardo pegou a pasta. O papel era liso e frio ao toque. Sentiu uma estranha excitação borbulhar em seu peito. Não era apenas sobre a loja, sobre números e estratégias. Era sobre aquele momento, aquela chance de mergulhar no mundo de Sofia, de verdade, e fazer parte dele. Sabia que tinha muito a aprender. Sabia que a vida não era sobre agarrar o controle com unhas e dentes, mas sobre encontrar o equilíbrio, sobre soltar a necessidade de dominar e abraçar a força que existe numa verdadeira parceria. Ele sorriu, um sorriso genuíno, que vinha do fundo da alma. Abriu a pasta, o leve ruído do papel quebrando o silêncio da sala. Vamos dar uma olhada, ele disse, a voz firme, um compromisso costurado em suas palavras. Só que desta vez, Sofia, eu prometo que vou estar muito mais atento. Os olhos de Sofia brilharam, uma mistura de orgulho, esperança e um amor renovado. Ela recostou-se no sofá, observando-o enquanto ele começava a ler o plano. O novo relógio na parede da sala, moderno e silencioso, marcava os segundos daquele novo capítulo que se iniciava.
Ao lado dele, o velho relógio da cozinha, com seu tic-tac teimoso, continuava sua jornada, uma lembrança de onde tinham vindo e de quão longe tinham chegado. Lá fora, o vento do outono varria as folhas douradas pelo jardim, num balé de cores e movimento. O vento da mudança, pensou Ricardo. Inevitável, sim. Mas desta vez, ele sentia em cada fibra do seu ser, era uma mudança para muito, muito melhor. Ele virou a primeira página do plano de negócios, o olhar fixo nas palavras, mas o coração já navegando em direção a um futuro de igualdade, respeito e amor compartilhado.